E agora vamos trazer para você os gráficos do coronavírus na última semana. Através do Lucas Marchione, vamos falar um pouquinho como foi a evolução da doença essa semana na cidade, quais foram as mudanças, as alterações e o que tem de novo para a gente discutir aqui. Bom dia, Lucas. Bom dia, Está nos ouvindo bom dia a bem? todos e todas. Eu estou. Ah, que bom. E como foi essa semana para você, Lucas? Tudo em ordem? Tudo sim, corrido, né? Final de ano chegando, mas tamo indo, né? Lucas, eu queria saber a sua opinião. O que você acha a respeito da vacina, dessa chegada da vacina? O que você pensa sobre isso? Tá otimista? Então, eu confesso que lá no começo do ano, quando a gente falou de vacinas, né? Eu estava bem cético em relação ao tempo dessa elaboração de vacina. Eu achei que a vacina com certeza só viria de 2021 para frente. Só que a ciência está se mostrando como a gente precisa, né? Avanços científicos, desenvolvimento da ciência mostra que a gente consegue fazer as coisas em muito mais rápido, muito melhor qualidade. E assim, agora a gente já está com a bola para entrar no gol. A gente já várias vacinas sendo comprovadas eficácia, e isso é bom, né? Porque quando várias vacinas de metodologias diferentes mostram que tem eficácia, significa que está dando certo. Porque às vezes acontece com uma e você tem que esperar as outras, mas se várias estão dando certo ao mesmo tempo, significa que está funcionando realmente. Tá. E agora a gente já está se encaminhando. O Brasil continua um pouco atrasado em relação aos convênios, até um negacionismo dessa vacina, né? Por, por mistura de ideologias com pessoas que realmente têm um receio, por desconhecer um pouco de como funciona, como a ciência avança a passos largos nesse sentido, né? E assim, incrivelmente nós conseguimos fazer uma vacina em menos de um ano. E com essas novas metodologias de vacina que a gente tem visto na mídia, né, que são duas principais empresas, que é a Pfizer e a Moderna, a gente criou uma nova metodologia de vacina que, assim, para o futuro, já o presente, né, a gente vai conseguir criar vacinas cada vez mais rápido. Tá ótimo, Lucas. Obrigada. Vamos então aos gráficos. O total de confirmados em Matão são 1.392 pessoas. Fala um pouquinho sobre esse gráfico, Lucas. Exatamente. Esse gráfico eu sempre trago um panorama geral, né, de quantos casos nós temos confirmadamente oficiais, né? Essa semana nós chegamos a 511 casos oficiais feitos numa curva. Em vermelho eu trago os casos laboratórios particulares, ou seja, a pessoa fez, né? Ela não fez no hospital, ela, através do convênio. 880 essa curva em vermelho, e o total de casos, a somatória desses dois, Lu- mostra que Lu- 92 casos. Lucas, está cortando um pouco a Ouvi? sua ligação. Eu vou repetir então as informações que você trouxe. São 1.392 total de casos confirmados, através de laboratórios particulares 881 casos, e os confirmados oficiais 511, então totalizando 1.392 casos. Tá, Lucas? Só repetir porque estava cortando um pouquinho. Nós estávamos aqui falando sobre os novos casos oficiais por semana. Matão que registra nesta até a quinta-feira 14 casos, correto, Lucas? Exatamente. Nessa última semana, de quinta-feira passada até ontem, nós registramos novos 14 casos. A gente vê que essa média vem oscilando em torno de 10 casos, às vezes alguns casos para cima, um pouco para baixo de 10 novos casos, né? Mas que nessas últimas 7 semanas a gente está nesse valor de uma dezena, até um pouco mais ou um pouco menos. Eu sinceramente, a gente vê que em valores totais, não são valores tão altos quanto a gente já chegou a ter 3, 4, 5 dezenas, né? Chegamos a 50 casos no meio de agosto,
mas eu tenho um sincero receio sobre isso, exatamente pela quantidade de testes que nós temos feito, por causa desses indicadores. E testes, na verdade, são indicadores de como a gente está. Então, se a gente, de uma semana para outra, sobe muito o número de casos, sem fazer testes, a gente tem consequências 2 ou 3 semanas depois que já estão atrasadas, né? E aí a gente pode passar para o próximo gráfico. Proporção de testes positivos pelo total testado por semana. Aí é bem o que você estava falando, né, Lucas? Isso. Esse gráfico, ele traz em azul o número de testes que a gente fez na semana, ou seja, o total de testes. E a barrinha à esquerda dela, em rosa, ele traz desses testes quantos foram positivos. Essa semana nós fizemos 58 testes. E desses 58... 14 foram positivos. Então, a gente vê que a gente tem oscilado entre 40 e 50 testes por semana. E destes, 14 foram positivos, que a gente dá mais ou menos uma média de 30%, entre 20% e 30% de positivos. Isso é um número que não é tão confortável, né? Porque geralmente quando a gente faz poucos testes, a gente encontra poucos casos e a gente chega quando os números de internações começam a saltar, significa que a gente já está atrasado porque a gente não está seguindo esses casos, a gente não está rastreando contato e isso é crucial para a gente conseguir entender como está a velocidade de contágio na nossa cidade e para a gente entender antes dos novos casos aparecerem, né? Isso é muito importante. Hoje o registro desta sexta-feira, Lucas, são de 4 pessoas internadas, contrariando uma estatística de todo o país e até mesmo de Matão, que tinha um número elevado de internações, chegou até 25 internações, uma média de 17. Nas últimas semanas, uma média de 8, 10 pacientes internados e hoje apenas 4 pacientes internados. Então, vamos comemorar, a cidade está fora da curva, está revelando algo diferente do resto do país, né, Lucas? Isso sem dúvida, isso é sempre importante a gente comemorar. Essa semana nós não tivemos óbitos também, as internações diminuíram aqui na cidade, se dá o belíssimo trabalho que os médicos estão tendo também, né, sem dúvida, de tratamento para que os casos não evoluam e o tempo de internação diminua, né, sem que aconteça óbitos e sem que a pessoa tenha que ficar internada muito tempo. Mas parece que a gente tem que comemorar esses fatos bons também, mas manter também o pé no chão de que não acabou, né? De que nós estamos entrando agora num feriado meio que prolongado, que é sempre final de ano, Natal, Réveillon, as pessoas tendem a querer aglomerar, fazer festas, e janeiro está ali, né? Então a gente tem essa nossa escolha, a gente tem essa opção de tentar não aglomerar pessoas nas casas, principalmente agora no Natal. Se for reúna. Tem que se reunir com as pessoas sempre mais próximas, de preferência quem mora só na própria casa. Não tendo como fazer isso, reúne em lugares de ambientes abertos, com janelas, portas bem abertas, de máscara preferencialmente, evitando contato muito próximo, né? Se tiver a opção de deixar um ventilador ligado para deixar o ar circular melhor, é o que a gente pode fazer agora nesse final de ano, para que em janeiro a gente continua falando, olha, nós não tivemos registros de morte e as UTIs estão longe de estar lotadas. Que assim seja, né, Lucas? Hoje pela manhã o Beto Garcia trouxe a informação de que um bar aqui da cidade tinha mais de 200 pessoas sem o uso de máscara. O estabelecimento foi até fechado por conta disso. A gente tem que entender que o Covid, ele é um vírus que ele sabe fazer o que ele faz o que ele sabe fazer. E ele depende que as pessoas entrem em contato umas com as outras. Então,
Então, as pessoas entrando em contato umas com as outras, ele vai fazer o que ele sabe fazer, que é invadir sistemas do nosso organismo e se multiplicar. Um fato simples disso não acontecer é diminuir o contato entre umas e outras. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que nós somos capazes de impedir esse contato, que é mantendo distanciamento social, hábitos de higiene e distanciamento e isolamento quando for possível. Tá certo, Lucas. Agradecemos mais uma vez pela sua participação, por trazer para a gente os gráficos, os números. Muito obrigada. Algum recado final? Eu que agradeço, só tomem cuidado nesse fim de ano, estamos entrando agora no Natal, né, quase já indo para 2021. Não vamos morrer na praia, né, agora que as vacinas estão tão próximas, já tem grupos, os grupos principalmente de risco, que são os que mais têm mortalidade elevada, já estão já muito próximos de serem vacinados, coisa de 1 ou 2 meses, o que é inimaginável para quem 8 meses atrás mal sabia o que era esse vírus, né? Da onde tinha vindo, o que era, o que ele fazia. Então, a gente está muito próximo de chegar talvez uma curva final de contágio ou de mortes, né? Esse elevado número de mortes. Então, vamos nos cuidar, que só falta um pouquinho.